Hirohiko Araki não hesita em matar personagens. Não importa o quão carismático ou importante esse personagem foi. Ele não liga se a gente se afeiçoou ao personagem ou coisa do tipo. Ele simplesmente mata. Mas ainda assim, a maioria das mortes de JoJo's Bizarre Adventure são bem significantes. Grande parte delas fazem você chorar e ter aquela comoção. Hoje eu vou falar sobre as piores mortes de JoJo, que na verdade podem ser as melhores. Na verdade, as que mais significaram algo pra mim. E além disso, vamos analisar um pouco da situação de cada uma dessas mortes e discutir porque algumas mortes foram tão doídas. Eu já vou adiantando de primeira que uma das mortes que eu escolhi vai deixar vocês muito putos. Outro detalhe é que eu só vou incluir as mortes até a parte 5, para evitar spoilers. Mas antes de ver a minha lista, comenta aí as mortes de JoJo que mais impactaram vocês. Não esquece do protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Eu sou Otávio Reis, também conhecido como Otto N. Song, o gordinho mais sexy vivo, e vocês estão no canal G99. No nosso top 7, nós temos a morte do Jonathan. A morte que introduziu, realmente, a morte em JoJo. Quando o Araki mostrou que quando ele mata um personagem, ele não tá de brincadeira. A gente já pode falar que a decisão de matar o protagonista da série é muito ousada. E é graças a essa morte que a gente tem mais gerações de JoJo, por conta dessa decisão ousada que ele teve. Ou seja, JoJo só se tornou uma franquia tão grande porque teve essa morte. Sem essa morte não teriam outros JoJos. E sinceramente ela é uma morte linda. Um homem se sacrificando pela mulher que ele ama e por toda a humanidade. Apesar de isso ter falhado e 100 anos depois do Dio ter aparecido, a morte do Jonathan ainda foi linda. E ainda pra completar, ele ainda tem a pachorra de dizer que ele considera o Dio, apesar de tudo, um bizarro amigo. Avidol. A morte do Avidol ela foi muito impactante por ser muito repentina. O negócio foi do nada. De repente você vê só os bracinhos dele lá. Foi o que sobrou do Avidol. Apenas os bracinhos. E você fica confuso logo de cara. É bem difícil de acreditar. Porque já tinham forjado a morte dele uma vez, trazido ele de volta à vida, e você realmente não acredita que o que está acontecendo é real. Mas o Araki matou ele desse jeito. Apesar de ter sido uma morte besta, foi uma morte para proteger os seus companheiros. Ele não hesitou em se arriscar e nem saber o que estava vindo pela frente, e só protegeu o Polnareff e o Iggy. Apesar de ser uma morte besta, a gente tem que pensar uma coisa. Na vida real isso também acontece. Todo dia alguém morre por causa de uma bala perdida, gente que morre caindo em buraco. A morte é repentina, pode acontecer a qualquer momento. É só você ver um programa que nem Balanço Geral da Vida. Você vai ver cada desgraça e cada morte besta e você vai colocar a mão na cabeça e falar como o mundo é injusto. E é exatamente, o Avidol teve uma morte besta, mas apesar de ter sido uma morte besta, ainda foi uma morte digna demais. Afinal, ele deu a vida dele para proteger outras pessoas, pessoas com quem ele se portava, para proteger os seus amigos. 5. Kakyoin. Antes da gente falar sobre a morte dele, é bom vocês lembrarem que tem um vídeo aqui no canal falando só do Kakyoin. Kakyoin é outro que teve uma morte extremamente digna, e mesmo depois de ter voado uns 1000 metros e ter batido com tudo numa caixa d'água com um buraco no peito, ele deu um jeito de avisar o Joseph e os Crusaders sobre os poderes do Dio, usou a última força que restava dele para isso, deu a vida para proteger o mundo todo, e o mais triste é que os pais do Kakyoin acharam que ele tinha fugido de casa nessa jornada no Egito, e ele acabou nunca mais voltando. Então, antes de partir em uma jornada pro Egito, meus jovens, ou uma jornada, sei lá, pra Osasco, avisem seus pais, porque pelo menos eles vão saber onde você tá. O cara sai do Japão, passa por diversos países em uma aventura gigantesca e acaba morrendo no Egito. E os pais dele achando que ele fugiu de casa, quando ele foi na verdade proteger o mundo. Se coloquem um pouco no lugar dos pais do Kakyoin, porque ninguém quer perder alguém tão repentinamente desse jeito.
Morte número 4, Abáquio. O Abáquio foi morto pelo Doppio usando o King Crimson do Diávolo. E mesmo completamente danado, ferrado, ainda assim ele usou seu stand, sua força, e conseguiu moldar vagamente o rosto do chefe, para ajudar a trupe a descobrir a identidade do chefe. E foi um homem que lutou pela sua própria justiça até o fim, e acabou sendo um homem que encontrou mais justiça na máfia do que na própria polícia. E mais um que deu tudo de si na hora da morte, e que usou as suas últimas forças, que praticamente nem existiam, só para conseguir trazer um progresso para a jornada. 3. O Iggy. O Iggy tem duas mortes diferentes, uma no OVA e uma no anime. No OVA ele é simplesmente partido ao meio, pelo menos é rápido, e a do anime, como um amante de cachorro, me doeu demais. O Vanilla Ice ele não tem piedade nenhuma do Iggy. Ele chuta o cachorro e transforma ele numa bola de futebol. Ele vira praticamente o Neymar com o Iggy no pé. E quando a gente já achou que ele estava morto, ele usou o seu stand para defender o Polnareff. Então o Vanilla Ice não teve piedade mesmo. Lembrando que horas antes ele teve uma batalha muito louca, perdeu a pata, tudo para salvar uma criança. O Iggy por muito tempo ele é mostrado como um personagem bastante chato, mas a partir do momento que ele defende uma criança só porque ele percebeu que a criança gostava de cães, mostra um pouco do que são os cães. Eu, como um amante de cachorro, posso dizer para vocês que não existe um animal mais fiel do que os cães. Apesar dos conflitos do Polnareff e do Iggy, ele acabou sendo o cara que salvou a vida do Polnareff. E de longe, essa foi uma das mortes que mais me doeu. Como vocês sabem que eu falei no vídeo do Jonathan e do Jill, pra mim, quem bate em cachorro é um lixo. Então foi bastante duro ver um cachorro apanhando dessa forma. Bruno Bucciolati. A morte do Bruno é uma das que tem um significado mais bonito, até porque ele tem duas mortes na verdade, né? O Bruno morreu no primeiro confronto contra o Diávolo, mas a vontade de viver dele era tão grande que ele acabou conseguindo reviver. E viveu como um zumbi, ele não sentia dor nenhuma no seu corpo. Sua vontade de viver era tão grande que seu espírito entrou de novo no seu corpo, tudo para completar o seu objetivo e derrotar o chefe que trazia tanta injustiça, para derrotar o diabo que fazia com que as crianças fossem expostas às drogas. Nos últimos momentos de vida, o corpo do Bruno estava praticamente destruído. Ele não tinha mais visão, não tinha mais audição, não tinha mais tato, e mesmo assim a vontade dele de cumprir os seus objetivos acabou dando forças para ele continuar. E ainda conseguiu ter uma sobrevida quando ele trocou de corpo com o Diávolo. Na minha versão de Uragiri Mono no Requiem, ou Traitors Requiem, que eu fiz pro meu canal Otto N Song, tem um trecho muito legal onde eu canto assim: se a sua vida se extinguir, suas preces vão se esvair. É uma pergunta muito legal pra gente pensar. O cara é tão determinado ao ponto de a vida dele não acabar nem depois da morte. Esse é o Bruno Bucciolati. E agora é o momento do jabá. Sim, porque é a hora do método fanart. Pois é, gente, um monte de gente anuncia o método fanart. Se um monte de gente anuncia, é que é bom. Mas como vocês sabem, ou pelo menos grande parte de vocês sabe, eu já comprei o método fanart para algumas pessoas. Eu dei de presente para as pessoas. Por quê? Porque o curso é realmente bom. Se você quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos e assim acabar conseguindo criar os seus próprios personagens, faz o método fanart. Eu não anuncio o que não presta. Pode acontecer de você não gostar do curso. Eu mesmo já comecei cursos que eu não gostei. Você pode pedir um reembolso. Ou seja, você pode pedir o dinheiro de volta, caso você não goste. Se sinta livre para isso. Mas antes dá uma chance, porque a gente sempre vê, sempre teve curiosidade, mas pensou, poxa, será mesmo que vale a pena? Tire suas próprias conclusões. E se não valer, você já sabe, é só cair fora. Número 1, e provavelmente vocês vão querer me matar. O Shigeti.
Uma coisa que você tem que pensar é que o Shigeti tá na 8ª série. Ele é praticamente uma criança. Ele não tinha uma personalidade formada. Você pode achar ele muito chato. Eu nunca achei ele um personagem chato, achava ele engraçado. Mas nada justifica vocês ficarem aí comemorando a morte de uma criança. Ele era chato, ele tinha uma personalidade um tanto excêntrica, mas ele não era de forma nenhuma um cara ruim. Ele era tipo aquele pentelho que trapaceava na hora de bater cartinha na escola. A morte dele pelas mãos do Kira e do Killer Queen é muito pesada. E ainda assim, como qualquer morte praticamente em Jojo, ele fez o máximo que ele podia para tentar viver ao máximo, conseguindo levar o botão do Kira até o Josuke e o Okuyasu. Como é dito no último episódio da parte 4 de Jojo, eles falam sobre esperar, que os pais do Shigeti estão esperando ele voltar para casa até hoje. E eu fico imaginando a dor de um pai, de uma mãe, ou de qualquer um de nós. Uma pessoa muito especial sai um dia e simplesmente não volta. Você não sabe como ela tá, você não sabe o que aconteceu com ela, se ela tá viva, se ela tá morta. Diferente do Kakyoin, a Fundação Speedwagon ainda cuidou do corpo dele e fez alguma coisa por ele. O Shigeti explodiu, não existe um vestígio de DNA dele. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O poder do Killer Queen tirou qualquer possibilidade da morte ser investigada. Então vai ser uma incógnita infinita. Ninguém nunca vai saber dele. E além do mais, no momento em que ele estava morrendo, a gente vê outra face dele. Uma face que a gente ainda não tinha visto. A gente só tinha visto um menino imaturo, um menino brincalhão. E no momento que ele tentou viver, no momento que ele levou o botão do Kira, ele mostrou quão determinado ele era e o quão heróico ele poderia ser. E ele foi. Sem aquele botão, eles nunca teriam chegado perto do Kira. E o Kira continuaria fazendo várias vítimas em Morio. A morte do Shigeti foi heróica, embora você não queira assumir isso. E ele tá em primeiro lugar porque ele era apenas uma criança. Uma criança que conseguiu agir como um adulto no momento certo. E ele é o grande herói da parte 4, porque foi ele que revelou aonde o Kira estava. Se não fosse aquele botão, nada disso teria acontecido. Meu coração não poderá mais se ferir. Não dá mais pra fugir, não. Tente, vai ser em vão. Se renda agora então. Não dá pra escapar. Pois é, vocês acabaram de ver um trecho de uma música minha no canal Otto N Song, uma das adaptações de Jojo que eu fiz. E me diz aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? E aí, que tema vocês gostariam que eu falasse desse universo incrível de Jojo? Já deixou o protocolo Liz lá? Like, inscrição e sininho? Tá aparecendo aí uma playlist desse canal, uma playlist do Otto N Song com todas as músicas em português que eu fiz de Jojo. Também sou responsável pelas aberturas literais de Jojo, que fizeram um certo sucesso há um tempo. Aquelas aberturas com tom humorístico e tudo mais. Obrigado por ter assistido até aqui, obrigado por me ouvir e lembre-se, não fumem maconha.